A Bahia é um estado do Nordeste que contém a primeira capital do Brasil e é palco de inúmeras histórias de suma importância para o Brasil que conhecemos hoje. Quando pensamos neste estado, nos vem logo à mente cidades famosas como a capital praiana Salvador, a cidade de Cachoeira com sua história e seus licores, ou a Chapada Diamantina com sua incrível geologia. Porém, existem ainda uma infinidade de pequenas e interessantes cidades, com suas próprias histórias e saberes. Uma delas é Irará, localizado no Portal do Sertão, com 239.659 km² e mais de 180 anos de história. Mas, por onde começar a conhecê-la? Bom, vamos descobrir alguns lugares interessantes para explorar. No coração de Irará, a poucos passos de onde a vida pulsa mais forte, encontra-se um dos símbolos mais queridos da cidade, a imagem de Nossa Senhora da Purificação dos Campos. Erguida no centro da praça principal, a santa não é apenas um marco religioso, mas também um ponto de encontro, inspiração e história. Sua presença transmite paz e acolhimento, sendo um local onde os moradores e visitantes param para fazer uma oração, tirar fotos e sentir a energia que envolve esse espaço sagrado. Visitar a santa é mergulhar na essência de Irará, uma mistura de devoção, cultura e calor humano. E se a visita for em um sábado, a experiência fica ainda mais especial. A Feira Livre toma conta das ruas ao redor dela, com barracas coloridas, aromas irresistíveis e o som das conversas alegres dos feirantes. É o lugar perfeito para provar frutas frescas, comprar artesanato local, experimentar quitutes típicos e vivenciar o jeito simples e acolhedor do interior baiano. Passear pela feira e depois parar diante de Nossa Senhora da Purificação dos Campos é mais um passeio turístico, é uma vivência cultural e espiritual. No centro de Irará, em meio ao agito das ruas e à vida cotidiana, situa-se o Mercado Municipal, um lugar que vai além da simples comercialização, carregando consigo histórias e memórias. Conhecido por muitos como o Mercado da Farinha, é um espaço vital para a comunidade, reunindo pessoas, cheiros e costumes em um ambiente repleto de tradição. Aos sábados, o movimento se intensifica ainda mais, quando a Feira Livre ocupa as imediações. Percorrer esses corredores é se deparar com uma variedade impressionante: sacos de farinha, tabuleiros de beiju, diferentes tipos de grãos, espigas de milho e temperos que exalam fragrâncias pelo ar. Entre as barracas, artesãos apresentam seus trabalhos em couro e objetos artesanais, preservando técnicas transmitidas por gerações. No andar superior, pequenos bares oferecem um espaço para descanso e conversa, onde se pode apreciar de cima o constante movimento da feira. Estar no Mercado Municipal de Irará é vivenciar a essência da cidade, é perceber a cordialidade nos cumprimentos, valorizar a produção local e entender que ali, entre produtos e histórias, reside um pedaço verdadeiro da vida no interior da Bahia. Ainda no centro de Irará, na frente da Praça da Barra, temos a Igreja Matriz da Nossa Senhora da Purificação dos Campos, um templo que funciona como um centro espiritual católico na cidade. Com uma fachada colonial simples, pintada de branco e acentuada por toques azuis, a estrutura coroada por uma torre de sino convida os olhares alheios a viajarem pelo templo, ao refletir a influência portuguesa no recôncavo baiano. Suas raízes remontam a 1717, quando uma capela inicial, erguida por Antônio Homem da Fonseca, se tornou o berço do arraial que evoluiu para município. Dedicada em 1946 e finalizada nos anos 1960, ela guarda ecos da colonização jesuítica e devoção local, simbolizando a resistência cultural em meio a tradições indígenas e africanas. Aqui, a festa se entrelaça com a cultura local. Missas semanais reúnem fiéis, enquanto eventos como a famosa lavagem da igreja, na última sexta de janeiro, trazem procissões com mulheres carregando flores e água de cheiro, ao som de samba de roda e filarmônica. Em fevereiro, a festa da padroeira transforma o espaço com uma celebração vibrante, com novenas e procissões que honram a esperança e a proteção divina.
Imagine um lugar cheio de música, risadas e histórias do passado. Assim é o Coreto de Irará. Localizado no coração da cidade, ele é um dos símbolos históricos e culturais deste município encantador. Construído no início do século XX, ele representa um importante marco da arquitetura tradicional e da vida social da região. O Coreto segue o estilo comum nas praças brasileiras do período. Em Irará, ele se destaca como um ponto de convergência cultural, onde a comunidade se reunia para eventos musicais, festivais e celebrações cívicas. Situado na Praça da Matriz, o Coreto de Irará está cercado por outros edifícios históricos, casarões antigos, áreas arborizadas, compondo um cenário pitoresco que convida ao passeio e à contemplação. Hoje, ele continua sendo um cartão postal de Irará, representando a identidade cultural da cidade. É um ótimo local para fotos, para conhecer um pouco da história local e sentir o clima acolhedor do interior baiano. Na Praça Pedro Nogueira, entre o vai e vem das ruas e o pulsar da rotina iraraense, ergue-se o obelisco, um marco que transcende a pedra, carregando consigo memórias e resistência. Reconhecido por todos como a agulha do tempo, é um símbolo vital para a comunidade, reunindo histórias, olhares e orgulho em sua silhueta imersa em tradição. Contemplar sua estrutura é decifrar camadas da identidade local, linhas austeras sob o sol forte, superfícies marcadas por inscrições que contam conquistas coletivas e a base onde flores espontâneas brotam entre as frestas. Ao redor, o cenário autêntico da praça, risos de crianças correndo entre bancos de madeira, farfalhada amendoeiras ao vento, um vai e vem tranquilo das bicicletas. Quando a lua nasce, projetores revelam sua grandiosidade. Estar diante deste monumento é reconhecer a alma da cidade, é sentir a força nas marcas do tempo, honrar lutas gravadas em seu granito e compreender que ali, entre silêncios e sussurros, reside um fragmento imortal do interior baiano. O Sobrado dos Nogueiras é uma construção histórica situada na Praça Pedro Nogueira e é considerada a edificação mais antiga da cidade. Inicialmente funcionou como a residência do construtor Pedro Nogueira e sua família, sendo também um local de nascimento de Aristeu Nogueira Campos. Com o tempo, o prédio ganhou diferentes funções. Já foi colégio, sede da Câmara de Vereadores e desde o ano de 1983 passou a se abrigar a Casa da Cultura, que reúne também a biblioteca e o arquivo público municipal. Visitar o Sobrado é fundamental porque ele representa a memória viva de Irará, preservando parte importante de sua história social, política e cultural também. Além disso, o espaço hoje é um ponto de encontro com arte e cultura local, ideal para quem deseja compreender a identidade da cidade e vivenciar de perto o seu patrimônio histórico. Chegamos ao final da nossa jornada. Apesar de pequena, Irará possui belezas de inestimável valor. A imagem de Nossa Senhora da Purificação dos Campos, que leva o visitante a reencontrar-se com o sagrado, o mercado municipal com suas inigualáveis iguarias e produtos, o ancião obelisco, que traz consigo histórias e vivências de séculos de história, o grandioso Coreto, que antes era um arauto do progresso e agora se encontra como uma ponte que liga o passado e o presente. E por fim, mas não menos importante, a Igreja Matriz, símbolo da religião local e exemplo concreto da história baiana no município. Porém, Irará está munida não somente de belezas físicas, mas seu povo, sua sabedoria, modo de vida e tradições são um prato cheio para o turista que queira explorar a fundo o interior do sertão baiano.